Queridos irmãos, hoje nós estamos na terceira mensagem da nossa série Vidas em Jogo. Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco aqui, Provérbios capítulo 15. Nós leremos inicialmente os 7 primeiros versículos, depois leremos o versículo 23 e o 28. Mas fique tranquilo que estará projetado, você pode acompanhar aqui também. Provérbios capítulo 15, diz assim a leitura da palavra do Senhor: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Verso 23 agora. Que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. E verso 28, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós estamos no meio da primeira fase da Copa do Mundo, agora já começou a pegar, né? Até aqueles que no início estavam mais... eu não ligo muito para isso, começaram a entrar no espírito da Copa, de querer assistir algum jogo, ou mesmo aqueles que não gostam mesmo de futebol, pelo menos ficam sabendo que ontem a Holanda ganhou de 5-1, que o Japão ganhou de 4-0, você vai ouvindo as notícias, o rapaz do Canadá que quebrou a perna, e tantas coisas que nós vemos em relação à Copa do Mundo. Quando nós pensamos no apito inicial de uma final de Copa do Mundo, é algo que traz um barulho ensurdecedor. É um momento ápice do esporte. São milhares de vozes nas arquibancadas, as pessoas cantando, o som das vuvuzelas que depois de 2010 ficaram famosas não apenas na África, mas no mundo, e a tensão que paira no ar sobre um jogo muito decisivo. No entanto, o que decide o jogo muitas vezes, a grande maioria das vezes, não é o grito da torcida, mas é o sussurro estratégico entre o técnico e o capitão do gramado. Aquele que é chamado para ser o representante do time, aquele que fala com o técnico e que fala com o juiz. Se a comunicação entre o banco de reservas e as 4 linhas falha, o time fica desorientado. O esquema tático desmorona e a derrota se torna inevitável. Fazendo a analogia que estamos fazendo com a nossa vida como família, os nossos lares são como o gramado de uma final de Copa, porque nós estamos no meio de uma partida de alta intensidade, em que cada palavra proferida é como um passe. Pode ser um passe preciso, que coloca o companheiro na cara do gol, ou pode ser um passe na fogueira, para aqueles que conhecem um pouco do linguajar do futebol, que entrega a bola diretamente para o adversário, gerando discórdia e gerando contra-ataques destrutivos, coisas que podem gerar danos profundos à nossa casa. Em nosso estado de queda após o pecado, nossa língua tende a ser um jogador indisciplinado. Tanto é que a própria palavra de Deus diz que é muito difícil domar a língua. A nossa língua ignora o manual de instruções e busca apenas a glória própria, resultando muitas vezes em faltas graves que vão fraturar o espírito da equipe familiar, que é a nossa casa, a nossa família. É por isso que nessa terceira mensagem da série, nós vamos abrir o quadro tático aqui de Provérbios capítulo 15, que nós já lemos, para aprender como submeter a nossa fala
ao comando daquele que é o nosso treinador supremo. Veremos que aperfeiçoar a comunicação não é apenas uma questão de técnica vocal, de eu saber falar melhor, mas é uma questão de alinhamento do coração com o plano de jogo divino. Por isso o tema da nossa mensagem de hoje é aperfeiçoando a comunicação. E em resumo nós veremos que a comunhão da família é fortalecida quando a comunicação é governada pela sabedoria de Deus. A comunhão da família é fortalecida quando a comunicação é governada pela sabedoria de Deus. E em primeiro lugar veremos que a comunicação sábia controla a maneira de responder. Maria, preparada para desenhar? Hoje é só Maria que desenha, né? Ei, Maria, semana passada foi a Bia, hoje é você. Então eu quero que você desenhe o capitão de um time conversando com o juiz, tá bom? O capitão de um time conversando com o juiz. Se você precisar de ajuda, pede para o Breno. Ele vai falar para você desenhar o Gustavo Gomes. Não sei porquê, mas ele vai pedir isso, tá bom? Meus queridos, este versículo, o primeiro versículo, versículo 1, vai iniciar uma subunidade que vai contrastar a boca que protege e a boca que destrói, enfatizando neste primeiro momento que o domínio próprio é a maior defesa daquele que é sábio. Aquele que a palavra vem aqui, mas ele segura, e ele reflete se aquilo que ele vai dizer deve ser dito ou não. O texto ecoa o princípio da lei moral, de que o amor ao próximo exige o controle das paixões. Lembrando que o Senhor é o fiador da ordem social que pune aquele que é irado, mas que recompensa aquele que é paciente. O Senhor, desde o início, trata assim o seu povo. E o texto afirma que uma resposta branda desvia o furor. O que na linguagem do futebol é como um jogador que recebe uma entrada dura, mas mantém a calma para não ser expulso. Essa brandura, dita aqui no texto, não é falta de firmeza, alguém que tem medo, não é isso. É uma reação refletida, que visa restaurar o bom senso no diálogo. Uma vez, eu estava no trânsito, e eu tive sérios problemas no trânsito, porque eu era muito nervoso. Mas Deus foi me tratando, e uma vez eu estava no trânsito, e tinha um carro parado na minha frente, e um pedestre passou. Eu buzinei para o carro, e o pedestre achou que era para ele. E me xingou assim, de uma forma, sabe aquele xingamento que vem de dentro? Aí eu abri o vidro, dei uma buzinadinha, ele olhou para mim, já querendo briga. Aí eu falei, desculpa, era para o carro. Acabou. Foi a resposta branda. Acabou o problema na hora. Mas eu poderia descer do carro e dizer, como é que é? O que você falou para mim? Nós temos a escolha, meus irmãos. Em contraste com essa resposta branda, a palavra dura é aquele carrinho por trás, feito exatamente para ferir, que apenas incita a ira, que transforma a conversa em um campo de batalha. São palavras que não constroem, muito pelo contrário, que só geram desgaste na nossa relação. O sábio entende que palavras duras são como falhas táticas, que vão entregar o controle da partida para o pecado e para o caos. É ou não é assim? Quantas vezes nós não estamos em uma discussão que pensamos, isso poderia ter sido evitado. Se eu não tivesse falado isso, se eu não tivesse falado dessa forma, se eu não tivesse usado esse tom de voz, essas coisas poderiam ser evitadas. E o objetivo dessa instrução é um objetivo pedagógico, porque o sábio deseja que o discípulo não se torne o seu próprio adversário, porque a boca do insensato clama por açoites. Já ouviu aquele ditado? O peixe morre pela boca? Por que será? Quem fala demais acaba se enrolando com as palavras. Ou seja, atrai o julgamento penal da própria vida, através daquilo que fala. A verdadeira força de um guerreiro poderoso, segundo o nosso texto aqui, é superada por aquele que governa o seu próprio espírito, por aquele que sabe se calar, por aquele que sim, leva desaforo para casa. Afinal de contas, muitas vezes nós aprendemos que não devemos levar desaforo para casa. Mas será que é isso mesmo? Nossa inclinação natural
é para o discurso teimoso, para o discurso perverso que visa a autopreservação, visa a sua própria imagem, uma preservação orgulhosa, ao invés da paz da comunidade. Eu estou falando, vamos apostar? Eu estou certo, eu estou falando, insiste. Portanto, a capacidade de dar uma resposta suave é uma evidência da graça comum e também da graça especial de Deus, operando nos bastidores, ou, usando a metáfora do futebol que estamos usando na nossa série, no vestiário do nosso coração, onde só nós e Deus enxergamos. Um exemplo bíblico disso é Abigail. Abigail, com as suas palavras prudentes, desviou a ira de Davi, impedindo que aquele que ainda seria o futuro rei cometesse um erro tático fatal que mancharia o seu reinado. Da mesma forma, o provérbio assim instrui o fiel a buscar a vitória através da humildade tática e do domínio próprio governado pelo Senhor. Para quem não se lembra, Abigail tinha um esposo que os seus servos haviam sido muitas vezes beneficiados pelo cuidado de Davi e os seus servos. E em um momento específico, os servos de Davi foram pedir mantimentos para eles. E ele deu uma resposta dura. Então Davi se preparou com seus guerreiros para ir lá e resolver a questão. Davi ia acabar com tudo. Até que um dos servos contou a Abigail o que aconteceu, e ela foi até o rei, se inclinou diante dele, ele ainda não era rei, se inclinou diante dele, e fez com que, através de palavras sábias, o coração dele fosse mudado ali, e uma tragédia, uma chacina, fosse evitada por isso. Agora, quando falamos de capitão, nós lembramos do nosso capitão, que é Cristo, nosso Senhor, que diante de um tribunal injusto, diante de insultos brutais, não retribuiu a ofensa, mas deu a resposta branda do silêncio e da submissão ao Pai. Jesus foi acusado de várias coisas, mas ele não se defendeu. Na cruz, a mansidão de Jesus não foi fraqueza, mas o poder redentor que desviou de nós a ira do julgamento divino. Na vida familiar, nós somos chamados a passar longe da transgressão, imitando a Cristo, que perdoa e que restaura o espírito de equipe entre nós. É assim que somos chamados a andar com o Senhor. Portanto, meus irmãos, a comunicação sábia controla a maneira de responder, mas em segundo lugar, a comunicação sábia edifica quem está ouvindo. Agora, Maria, desenhe uma bola de futebol de ouro. Fácil demais. Uma bola de futebol de ouro, tá bom? Meus irmãos, nestes versículos, nós vemos o detalhamento da natureza benéfica do discurso sábio. Vai comparar aqui o discurso sábio a um manancial de vida que nutre o próximo, que alimenta o próximo. A imagem que o texto traz da árvore da vida nos leva de volta ao Éden, sugerindo que a sabedoria divina restaura a vitalidade perdida pelo pecado original lá na queda dos seres humanos. Então o versículo 2 destaca que a língua dos sábios adorna, ou seja, enfeita o conhecimento, tornando a verdade tão atraente quanto um gol de placa em uma final de Copa. Aquele que todo mundo comenta: você viu o gol que fulano fez? O sábio não apenas possui a tática correta, mas ele sabe como comunicá-la para que ela seja aceita e valorizada pelo time o qual ele treina. No versículo 4, o mestre usa a imagem da árvore da vida para descrever o alívio de uma língua saudável, o alívio que uma língua saudável produz no vestiário cansado da família. Vocês viram hoje nas fotos que o Jeff mostrou aqui, lá do Vale do Jequitinhonha, que as pessoas procuravam árvores, porque lá é muito quente, e eles procuravam árvores para poder se refrescar, para poder se aliviar do calor que estava ali. Essa é a imagem descrita aqui pelo provérbio. Palavras proferidas com integridade são como água fresca
para aquele maratonista que está ali no 39º quilômetro, restaurando dessa forma as forças psicológicas e as forças espirituais de quem ouve. Quem não gosta de ouvir uma palavra sábia, uma palavra branda? Em contrapartida, e veja que o provérbio faz esses contrapontos, a língua perversa é descrita como algo que esmaga o espírito, como uma lesão grave que tira um jogador da Copa, como aconteceu com o jogador do Canadá há poucos dias. A má comunicação no lar não causa apenas ruídos, ela quebra a estrutura emocional dos filhos, do cônjuge, exigindo dessa forma a intervenção do médico dos médicos. A comunicação ruidosa é uma das coisas mais danosas para a nossa casa, para o nosso dia a dia. E o versículo 7 afirma que os lábios dos sábios difundem o conhecimento, comparando sua atividade ao ato de um meio armador que distribui o jogo para que todos prosperem, aquele que dá os passes para que os atacantes façam os gols. O sábio entende que ele é um administrador do tesouro de Deus e que a sua missão é enriquecer o caráter da sua nação familiar. Por isso, ele usa as palavras para edificar, para construir em sua casa. O coração do insensato, entretanto, não procede assim. E a sua boca, segundo o provérbio, derrama tolices. Não é um pouquinho, ele derrama, transborda tolices. Como um cano estourado que inunda um campo e faz com que o jogo seja interrompido, ou que fique aquele jogo feio de ver, em que parece que estão jogando futebol aquático, esqueci o nome agora. Aqui, meus irmãos, há uma conexão inseparável entre a condição interna do atleta, o seu coração, e a precisão do seu passe. Porque um coração que despreza o treinador só produzirá palavras que levam à derrota. Quantas vezes não ouvimos falar aqui, fulano jogou mal porque ele está com um problema em casa, problema familiar, problema financeiro ou qualquer coisa do tipo. Porque aquilo que nós estamos passando vai refletir naquilo que nós estamos fazendo. Agora, Jesus é a própria sabedoria, descrita em Provérbios. As palavras de Jesus são descritas como espírito e vida, oferecendo assim alimento, e um tipo de alimento que o mundo não conhece. Enquanto o pecado derrama tolices, Cristo enfeita o conhecimento de Deus, adorna o conhecimento de Deus, tornando dessa forma a santidade o desejo supremo dos seus seguidores. Em Cristo nós desejamos ser santos. Em nossa casa, nossas palavras devem ser esses canais de águas, dirigidos pelo Senhor, refrescando a alma dos nossos familiares com a graça que flui do trono de Deus. Então, meus irmãos, a comunicação sábia controla a maneira de responder. A comunicação sábia edifica quem está ouvindo. E por fim, a comunicação sábia nasce de um coração governado por Deus. Maria, seu último desenho é de um jogador se preparando para chutar para o gol. Tá bom? Se quiser, pede ajuda para o Breno ali, que ele vai falar para você desenhar o Vitor Roque, talvez, não sei. Não sei porquê, mas eu acho que sim. Meus irmãos, este momento do texto foca na alegria da resposta apropriada e também na reflexão interna que deve vir antes do ato de falar. Nós somos chamados a isso, a refletir antes de falar. Porque embora o ser humano planeje em seu interior, a resposta certa e o destino do caminho pertencem à soberania de Deus. Então o versículo 23 celebra a alegria que uma pessoa sente ao dar a resposta apropriada, comparável à euforia de um gol nos acréscimos, daquele jogo truncado que está empatado até o finalzinho. Essa eficácia não é sorte. Essa eficácia é o resultado de um coração que se sujeitou ao treinamento rigoroso da palavra
que soube ler a situação do jogo. Quantas vezes eu estou conversando com pessoas e as pessoas estão me contando coisas duras e eu começo a pedir ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra, Senhor. Eu não sei o que dizer para essa pessoa. E você percebe que quando a palavra vem do Senhor, aquela palavra entra como flecha no coração. É maravilhoso ter uma resposta apropriada. E ser capaz de dar a palavra no tempo certo é descrito no texto como algo bom, o que realça a excelência da oportunidade. Na dinâmica da copa familiar, da nossa casa, isso pode ser um encorajamento após um erro. Alguém na sua casa fez algo errado. Você pode destruir essa pessoa, ou você pode, claro, apontar o erro, mas encorajá-la a sair do erro. Uma correção mansa no intervalo, ou uma celebração de vitória que une o time. Momento em que você celebra o que está acontecendo na sua casa, reforçando as coisas boas que ali acontecem. Já o versículo 28 contrasta o coração do reto, que medita o que há de responder, com a boca do perverso, que é descontrolada, que fala sem parar. O reto não chuta a bola de qualquer jeito. Ele reflete, avalia os motivos, sonda os motivos pelos quais ele quer falar e submete o seu chute ao olhar do Senhor que examina o coração, sendo assim um chute de fato certeiro. E essa reflexão demonstra que o sábio de coração sabe que suas palavras têm poder de vida e morte, sendo uma questão de segurança ou de terror. O perverso, em sua arrogância de craque que não ouve ninguém, apenas deixa escapar a maldade que já infectou seu coração. Sabe aquela marra do nosso craque Rafinha? Que se acha o Ronaldinho Gaúcho, e talvez seja um Felipe Menezes, aqui poucos vão pegar a referência. Pois é, essa marra aí, do cara que acha que sabe o que fala, mas na verdade está trazendo destruição. Em última análise, a comunicação sábia depende da percepção de que o Senhor está vigilante e que o Senhor prova os corações. Vocês já ouviram falar do scout no futebol? A equipe que começa a olhar jogadores para contratar para o seu time, eles fazem uma pesquisa acurada de todos os fundamentos, dos números do jogador, antes que esse jogador seja contratado para a sua equipe. Deus é o maior scout da nossa vida. Ele conhece cada resposta do nosso coração, as que nós damos e as que nós só pensamos, mas não falamos. Saber que os nossos planos, que as nossas palavras estão sob o olhar de Deus, nos leva a buscar o conselho do Senhor, que é o único conselho que realmente prevalece no final do campeonato. É como se um capitão de uma seleção em uma final de Copa do Mundo pudesse usar um ponto eletrônico para ouvir aquilo que o seu técnico diz. O estádio está um caos, o árbitro está no VAR, a gente não sabe se vai ou não vai anular o gol, mas o capitão está ali, conectado diretamente ao seu treinador através desse ponto eletrônico. Enquanto todos os outros jogadores cercam o juiz e começam a gritar, a tentar influenciar o juiz na decisão que ele vai tomar, tentando resolver o jogo na base da força, na base do improviso, o capitão permanece calmo, porque ali, com aquele ponto, ele ouve as instruções, ele pondera cada jogada e ele só abre a boca quando é para passar a estratégia certa, no momento exato. A nossa comunicação em família deve ser esse ponto eletrônico. No meio do barulho dos problemas, e olha, toda casa tem problemas. Nós precisamos silenciar, porque é só quando silenciamos que nós ouvimos a voz do Senhor, a sabedoria do Senhor. E é dessa forma que as nossas palavras não são apenas os ecos daquilo que nós queremos, mas é a direção das ordens divinas para nós. Jesus viveu com esse ponto.
com essa perfeita sintonia com a voz do treinador. E as respostas de Jesus eram sempre cirúrgicas e sempre cheias de sabedoria divina, pois ele é, como ele mesmo diz, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele ponderou cada palavra para cumprir dessa forma o plano de redenção, não buscando a sua própria glória, mas a glória do Pai, ao ponto de ir para a cruz. E através da nossa união com Cristo, recebemos esse Espírito da verdade, que nos capacita, assim como Ele, a falar com doçura nos lábios, tornando dessa forma o Evangelho a mensagem mais importante do nosso lar. Você consegue, mesmo que você seja impulsivo, mesmo que você pense que esse é o seu jeito, o seu temperamento e que você é assim, você consegue imitar o Mestre, ouvindo o ponto da palavra de Deus e dessa forma falar aquilo que agrada ao Senhor. Portanto, meus irmãos, a comunicação sábia controla a maneira de responder, a comunicação sábia edifica quem está ouvindo e a comunicação sábia nasce de um coração governado por Deus. O que nos leva à conclusão de que a comunhão da família é fortalecida quando a comunicação é governada por essa sabedoria do Senhor. O problema dos nossos relacionamentos não começa na boca, começa no coração. Porque é do coração que procede aquilo que nós falamos. E é por isso que a solução para uma comunicação saudável não está apenas em falar melhor, em se preparar, em fazer um curso de oratória, mas está em permitir que Deus transforme quem somos por dentro, para que nossas palavras reflitam dessa forma a sua graça e a sua verdade. Por isso, eu te convido a parar de responder impulsivamente. Muitas feridas familiares não são causadas por falta de amor, mas por falta de domínio próprio. Então, antes de responder ao seu cônjuge, aos seus pais, aos seus filhos, aos seus irmãos, aprenda a desacelerar o coração. Aprenda a submeter as suas palavras ao Senhor. Porque uma resposta impensada pode destruir em segundos aquilo que levou anos para ser construído. E depois que você fala, você faz... Na linguagem do Capão Redondo, moiou. Agora, não dá para desdizer. O máximo que você consegue é falar que estava brincando. Ou, não, mas veja bem, não era bem isso. Pense antes, meu irmão. Em segundo lugar, escolha palavras que edifiquem e não palavras que destruam. Pergunte a si mesmo se aquilo que você está prestes a dizer ajudará sua família a amar mais a Deus, crescer em maturidade, encontrar encorajamento. Porque a comunicação sábia não tem como objetivo vencer discussões, ter o melhor argumento, falar mais alto, mas sim fortalecer os nossos relacionamentos. Você também é chamado a substituir a crítica constante pelo encorajamento intencional. Muitos lares se tornam especialistas em apontar erros e são extremamente pobres em reconhecer virtudes. Por isso, procure agradecer mais, procure elogiar mais, procure incentivar mais, demonstrar admiração pelas pequenas evidências da graça de Deus na vida daqueles que convivem com você. Porque quando você critica, muitas vezes a pessoa vai se sentindo diminuída, acuada, acreditando que ela é aquilo e que ela não pode sair daquilo. Então cuidado com a forma que você usa as suas palavras. Mas também aprenda a ouvir antes de tentar ser ouvido. Grande parte dos conflitos familiares acontece porque todos querem falar e poucos estão dispostos a realmente escutar. Ouça com atenção o coração do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos. Porque o amor cristão se manifesta não apenas naquilo que dizemos,
se manifesta na disposição de ouvir com paciência aquilo que está sendo dito a nós. Peça perdão pelas palavras que feriram sua família. Talvez o Espírito Santo tenha trazido à sua memória conversas marcadas por grosseria, sarcasmo, que é uma coisa terrível, dispensável em nossos relacionamentos, gritos, desprezo, ou aquele silêncio pecaminoso, sabe? Então não ignore essa convicção. Reconheça seus erros diante de Deus e procure aqueles que foram feridos pelas suas palavras, para que você busque reconciliação. Busque diariamente um coração governado por Deus. Provérbios nos ensina que a boca apenas revela aquilo que já habita no nosso interior. Se o coração estiver cheio de orgulho, ressentimento ou amargura, a comunicação inevitavelmente será contaminada por esses elementos. Mas quando o coração é governado pela sabedoria do Senhor, meus irmãos, aí as palavras se tornam instrumentos de vida, de graça e de restauração na vida dos nossos familiares. Corra para Cristo quando perceber suas falhas na comunicação. Sabe por quê? Nenhum marido, esposa, mãe, pai, filho consegue falar perfeitamente. Nenhum de nós conseguimos. Em nenhum papel familiar. Todos nós pecamos com a língua. Porém, Jesus nunca pecou com as suas palavras. E Ele morreu para perdoar pecadores como você e eu. E é nele, em Cristo, que nós encontramos perdão para os erros do passado. E também poder para desenvolver uma nova forma de falar que glorifique a Deus e fortaleça a nossa família. Por isso, meus irmãos, que o Senhor faça dos nossos lares ambientes onde a verdade seja falada com amor, onde o perdão seja praticado com sinceridade e onde cada palavra contribua para fortalecer a comunhão que Ele deseja para a sua família. Esse é o nosso desejo. E para que nós sejamos capacitados a isso,